1 Samuel 25, diz assim o texto: Faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Achei mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegado, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Vá agora ao verso 39. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti, para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Vamos orar? Senhor amado, nós louvamos teu nome, gratos pela manhã do dia do Senhor, manhã em que o teu povo se ajunta para bendizer, ó Deus, o glorioso Redentor. Que nesse momento, ó Deus, em que a tua palavra foi lida e será pregada, que o Senhor leve cativo todo o pensamento ao conhecimento de Cristo. E que o Senhor venha nos edificar para a tua própria glória e louvor. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós já vimos aqui nos capítulos anteriores,
Há momentos na vida em que você vai experimentar ingratidão da parte de pessoas que você ajudou, da parte de pessoas que você apoiou em determinados momentos. Como é que você age nesses momentos? Porque eles virão. Se nunca aconteceu, uma hora acontecerá, porque debaixo do sol nós estamos sujeitos ao pecado, nós estamos sujeitos a ser ingratos com aqueles que nos fizeram bem, e nós estamos sujeitos a sofrer também ingratidão. Como é que você lida com aqueles que, além de não reconhecer o que você fez por eles, ainda faz acusações, começam a falar que você está errado, começam a falar mal de você? Você já viu aqui Davi passando por isso em outro momento e reagindo de forma piedosa, de forma bondosa. Ele pelejou pela cidade de Keila, e a despeito de livrar aquela cidade da destruição, ele viu os habitantes daquela cidade entregarem-no a Saul. Contudo, ele não pecou diante dessa ingratidão. O texto de hoje, o texto que foi lido hoje, traz uma história diferente e mostra uma reação diferente de Saul, de Davi. Porque se naquele momento ele reagiu de forma piedosa à ingratidão, aqui a sua atitude será bem diferente. Ele está diante da impiedade de um homem chamado Nabal. O texto começa com um momento histórico, ou apontando para um momento histórico, dizendo no verso 1: faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E aqui o narrador está marcando a transição do período dos juízes, sendo Samuel o último dos juízes, para o período dos reis. Você está num período intermediário, onde você tem ainda um juiz vivo e um rei ungido, que é Saul. Agora o último juiz morre. Saul em breve será deposto e irá ao trono o rei segundo o coração de Deus. E é por isso então que ele enfatiza neste momento, a morte de Samuel. O texto começa apresentando Nabal e a sua esposa. Nos versos 2 e 3, você tem isso, dê uma olhada. Havia um homem em Maom, que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Então estão apresentados aqui os dois personagens que vão agora permear toda a narrativa. Davi, em outro momento, havia ajudado os homens de Nabal. Ele havia sido solícito quando ele estava lá escondido e estes homens estiveram com ele. E é por isso que agora Davi, lembrando dessa ocasião em que ele havia ajudado os pastores de Nabal, pede ajuda a Nabal. Veja o versículo 4 aí, até o versículo 9. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora.
Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas estas palavras em nome de Davi, aguardaram. Então a trama está aqui sendo apresentada ao leitor. Davi, que no outro tempo foi bondoso com os pastores de Nabal, agora depende de Nabal. Ele pede o favor de um homem rico, de um homem cheio de possessões, e ele manda os seus moços irem conversar com Nabal, dizendo: Nabal, pode perguntar aos seus homens, pode perguntar aos seus pastores como que nós procedemos e como que nós guardamos estes homens. E então agora eles estão aguardando a resposta de Nabal. No restante do texto, você aprende preciosas verdades para tempos de aflição. Preciosas verdades para tempos de aflição. A primeira delas: o seu coração, no momento de aflição, pode se irar de forma pecaminosa. Nunca se esqueça disso. Eu vou repetir. O seu coração pode se irar de forma pecaminosa. Veja que a resposta de Nabal, além de demonstrar ingratidão, é uma acusação de que Davi não passa de um rebelde. Davi não passa de alguém que está contra o rei. Veja o que diz Nabal no verso 10. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E essa é uma pergunta interessante, certo? Já que desde o episódio em que Davi matou Golias e se ajuntou ao exército de Saul, tem até cânticos para Davi. Saul matou milhares, Davi 10 milhares. É por isso que Saul está no encalço de Davi. Ele está irado contra este que ele vê agora como uma ameaça ao seu trono. Todos conhecem Davi. Mas agora Nabal diz: quem é Davi? Quem é este homem? Ele diz: e quem é o filho de Jessé? Ele tanto sabe quem é Davi, que ele conhece até o nome do pai de Davi. Mas a expressão aqui de fato é de desdém. Eu não quero saber de Davi. E por que isso? Ele diz: muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Davi é um fugitivo. Davi é alguém que está sendo caçado pelo rei. Ingratidão. E ele então acusa Davi. Além disso, a resposta de Nabal demonstra todo o egoísmo do coração deste homem, que apesar de ter posses, está se negando a ajudar Davi. No verso 11, você tem assim: tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vem. Você reparou a quantidade de pronomes possessivos aqui? É o meu gado, as minhas reses, os meus homens, tudo é dele. E tudo tem a ver com ele. E tudo que ele tem serve somente a ele. Para que ele vai gastar o que é dele com outra pessoa? E então, ao receber a resposta, os homens contam a Davi. Verso 12. Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas estas palavras. O verso 13 mostra então como é que Davi reage a isso. Davi fez um pedido lícito. Ele pediu a alguém a quem ele tinha ajudado, que agora também fosse bondoso com ele. Não há problema algum no pedido de Davi. Mas diante da recusa de Nabal, a ira pecaminosa invade o coração do ungido do Senhor. Dê uma olhada no verso 13. Pelo que disse Davi aos seus homens:
Cada um cinge a sua espada, cada um cingiu a sua espada e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens e 200 ficaram com a bagagem. Ele reúne 400 homens e ele tem um propósito muito fixo no seu coração. Este propósito não está aqui, está lá no verso 21, dê uma olhada. Ora, Davi dissera, com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de que nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Veja como está o coração de Davi diante da recusa de Nabal. Davi está arrependido de ter feito alguma coisa boa. Davi foi bondoso com os pastores de Nabal. Ele está falando agora, o que adiantou essa bondade? O que adiantou eu me portar tão bem com estes homens, se agora na hora que eu preciso deles, eu recebo isso em troca? Davi está lamentando o fato de ter sido piedoso. Veja que loucura. Não adianta proceder bem. Não adianta fazer as coisas de acordo com aquilo que Deus diz, se eu não recebo em troca quando eu preciso. Se na hora que é a minha vez de desfrutar de um pouco de bondade, a pessoa vira os olhos para mim. Tudo isso leva então Davi a estar com o seu coração irado. E essa ira de Davi é uma ira de fato pecaminosa. Meus irmãos, eu já mencionei aqui em outro sermão, e eu volto a repetir. Quando você fizer o bem a alguém, quando você proceder de forma piedosa, em acordo com aquilo que Deus manda você fazer, esperando alguma coisa em troca, a possibilidade ou as chances de você sair frustrado da situação, ela é muito grande. Você não faz o que é correto, você não faz o que é bom, esperando o que você vai receber. Você faz pensando no Senhor Deus e na glória dele. É Ele quem coloca os seus servos como luzeiros no mundo, para ser sal e luz. E independente do que você receba em troca, seja reconhecimento ou ingratidão, você precisa continuar fazendo o que é bom. Mas quando você tem em mente aquilo que você vai ganhar, talvez o seu coração se encha de ira, como está o coração de Davi. Quando as suas expectativas são frustradas, não é difícil que você reaja da mesma forma e de forma totalmente desproporcional. Porque este homem está negando comida para Davi, e Davi está a ponto agora de cometer uma grande chacina. Porque ele diz, eu não vou matar só Nabal, eu vou matar Nabal e todos do sexo masculino, não vai ficar um. A reação é muito desproporcional. É preciso que você cuide do seu coração. É preciso que você tome muito cuidado. Não é porque você sempre agiu de forma correta, de que você nunca se irou, que você está imune a isso. Porque o mesmo Davi, que diante da traição de toda uma cidade, Keila, continuou agindo de forma bondosa e preocupado com aquela cidade, agora se inflama em ira. O desejo de Davi, como eu disse, não era ilícito. Ele quer a ajuda de alguém a quem ele ajudou. Entretanto, quando esse desejo foi frustrado, ficou muito claro que ele estava dando muito mais valor a esse desejo do que ao Senhor. De que importava para ele muito mais ter o que ele queria do que fazer a vontade do Senhor. E assim pode ocorrer com o seu coração, em tempos de aflição, ao buscar ajuda de pessoas com quem você agiu em outro tempo de forma bondosa.
e recebeu uma negativa. A pessoa dizendo assim: olha, eu não posso acudir você agora. Nesse momento, eu não posso me envolver com essa história. Eu estou sem tempo. Ou eu não quero me meter com isso. Se você quiser pedir minha ajuda para outra coisa, eu até vou te ajudar. Mas com isso aí, eu não quero me envolver. E se você fez bem a essa pessoa no outro momento, você vai dizer ingrato. Talvez você diga como Davi: não valeu a pena ajudar essa pessoa. É isso que eu recebo em troca? Você precisa cuidar para que o seu coração não se ire. Se você prestou atenção aqui no texto da liturgia, você tem o salmista aqui, no caso, o próprio Davi, falando a respeito disso. Dê uma olhada no Salmo 37. Nos seus momentos de aflição, você tem que dar ouvidos ao que Davi está dizendo aqui. Descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Veja o próprio Davi, que está lá revoltado com Nabal naquele momento. Mas aqui no Salmo, preciso, não se ire, não fique indignado contra o malfeitor. Qual a razão disso? Verso 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. E aqui então vem a grande razão da advertência de Davi. Ele mantém aqui no seu coração uma convicção diferente. Aqueles que estão contra o Senhor, eles serão julgados. Aqueles que estão a favor do Senhor e que agem de forma piedosa, estes herdarão a terra. Agora, olhando para o texto, você percebe que Nabal, agindo em acordo com o seu nome, Nabal significa tolo. E ele está agindo em conformidade com o seu nome. Ele rejeita aquele que é o ungido do Senhor. Porque é isso que Davi é. E de igual forma, meus irmãos, procedem de forma tola todos aqueles que rejeitam a Jesus Cristo, aquele para quem Davi apontava. Há umas questões importantes, porque quando Davi envia os seus moços, dê uma olhada lá no texto, verso 6, direis àquele próspero, paz seja contigo. E quando Nabal rejeita a mensagem de paz, Davi se ira, mas de forma pecaminosa. No Novo Testamento, Jesus enviará os seus discípulos com a mesma mensagem: paz seja convosco. E aqueles que receberem, a casa que receber a paz, fiquem ali, desfrutem com eles. Mas aqueles que rejeitarem vocês, batam os pés, deixem até o pó para trás. Um dia estes que estão rejeitando a paz, porque rejeitam o príncipe da paz, serão julgados, serão alvo da ira do Senhor. Mas a ira de Cristo não é como a de Davi. A ira de Davi é uma ira pecaminosa. Ele está com raiva, ele está irado porque ele fez alguma coisa boa e as pessoas pagaram o mal. Não é esta a razão da ira do Senhor. A ira do Senhor recairá sobre todos aqueles que o rejeitaram, rejeitaram toda a sua bondade, rejeitaram o fato de ele ter enviado o seu filho para na cruz do Calvário cravar as culpas e os pecados dos homens, a fim de que homens pecadores que merecem apenas a ira do Senhor estejam em paz com Deus. Quem rejeita esta paz por meio de Jesus Cristo, um dia se deparará com a ira do Cordeiro. Mas Davi, ele age de forma errada.
Davi tem uma ira desproporcional, uma ira que foi impedida pela providência de Deus. Isso não se concretizou. Mas lá no fim, a ira do Senhor é certa. Nada impedirá a ira do Senhor contra aqueles que rejeitaram o seu ungido. A primeira verdade que você tem no texto para tempos de aflição, o seu coração pode se irar de forma pecaminosa. Cuide do seu coração. Há mais uma verdade no texto. Em tempos de aflição, você precisa de bons conselhos. Um dos homens de Nabal, vendo o que ocorrera, tratou de correr e avisar a esposa de Davi. Volte lá no texto, verso 14. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Se você lembrar, o narrador, ele já frisou bem qual é o caráter de Abigail em contraste com Nabal. Lá no versículo 2. Veja de novo. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem. Tolo era o nome deste homem. E Abigail de sua mulher, esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno. Diferente do seu esposo, terrível e ímpio, Abigail era sensata, é o que diz o texto. E ela então ouve o relato daqueles homens. Ela ouve que aqueles homens falaram bem de Davi. Davi havia sido de fato bom para com os homens de Nabal. Davi e os seus homens protegeram os homens de Nabal. Verso 15 e 16. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles. Quando estávamos no campo, de muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Davi tem o testemunho destes homens ao seu favor. Nabal não quis saber disso, mas Abigail está ouvindo o relato. E então, depois de relatarem o que fez Davi, eles pedem que ela faça algo. Verso 17. Agora, pois, considera e vê o que has de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falhar. E aqui de imediato já há algo importante sobre conselheiros. Algo importante para aqueles que querem ajudar outros com conselho é aprender a ouvir toda a história, todo o relato. E é a partir da compreensão do que está ocorrendo que bons conselhos podem ser dados. E Abigail aqui, como sábia esposa, irá salvar o seu marido. Mas ela não faz isso fechando os olhos para os pecados do seu marido. Você vai ver isso em breve. Você precisa buscar nos seus momentos de aflição pessoas assim, que não se precipitam, que estão ouvindo a história. Abigail faz jus à descrição que foi feita aqui pelo narrador. Ela vai até Davi, não sem antes preparar suprimentos para levar para este homem. Veja o verso 18. Até o verso 20. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas,
200 pastas de figos e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela ao seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando o jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam. E ela se encontrou com eles. Ela não comunica nada a Nabal por enquanto. Ela vai em busca de Davi. E quando ela encontra Davi, a primeira coisa que ela faz é se mostrar muito humilde diante dele. Veja o verso 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra. Veja o verso 24. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Além de interceder por Nabal, ela está confessando a culpa. Você fala, mas ela não tem culpa. Não, ela está se colocando ao lado do marido. Como esposa, ela está junta aqui. E se Nabal pecou, ela está envolvida na história. Ela pede perdão humildemente pelo que fez o marido. E a partir de então, depois de reconhecer a culpa da sua casa, da sua família, que partiu do seu marido, é que ela começa a aconselhar Davi, pedindo que Davi não se ocupasse com o homem tolo. Veja o verso 25. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que me enviaste. Olha, eu não estava lá, eu não vi o que aconteceu quando você enviou os seus homens, mas Nabal é de fato um tolo. Você vai fazer isso. Você vai gastar seu tempo com um homem tolo. Ela está então falando ao coração de Davi. E ela fala pautada na palavra do Senhor, porque ela vai mostrar que a vingança de Davi não provinha de Deus. Veja o verso 26 e 27. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. O bom conselho de Abigail agora é: você não precisa se vingar. Você tem um Senhor. Você não precisa derramar sangue por vingança. E por que ela está fazendo isso tudo? Porque ela reconhece em Davi o ungido de Deus. Ela relembra a Davi as promessas que Deus tem para ele. Dê uma olhada no verso 28 a 31. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se acha mal em ti por todos os seus dias. O contraste aqui é bastante interessante. Ela diz: Davi, você tem pelejado as batalhas do Senhor. O Senhor vai cumprir as promessas dele na sua vida. Tem uma promessa de Davi sentar-se no trono. É como se ela estivesse dizendo: por que em vez de continuar pelejando a batalha do Senhor, você quer pelejar a sua batalha? Você quer vingar a você mesmo. Porque aí está a grande diferença da ira justa para a ira injusta. A ira justa é aquela que tem a ver com o Senhor e com o seu reino. Então, quando Davi ia lá e matava um monte de povo pagão,
Ele fazia isso justamente porque ele executava a ira justa do Senhor, mas agora ele está se vingando por um pecado cometido contra ele. Ela está falando, não faça isso. Você tem pelejado as batalhas do Senhor. Dê uma olhada no verso 29. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos, este a arrojará, como se a atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito ao teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração, o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Abigail está falando assim, lá na frente, quando Deus colocar você no trono, quando essas coisas estiverem todas passadas, se você derramar sangue inocente, ou se você se vingar por conta própria, você vai ficar com isso na cabeça. Deus está te livrando disso. Quando tudo isso passar, você vai lembrar de mim e do meu bom conselho. É isso que ela está dizendo. Esse o argumento desta mulher. E ao mesmo tempo ela está intercedendo por Nabal, evitando a morte de Nabal pelas mãos de Davi. Ela aconselha Davi e Davi dá ouvidos ao que ela disse. Davi agradece, ele bendiz a Deus por tudo o que ele está ouvindo desta mulher sábia. Verso 32. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Davi está reconhecendo a providência do Senhor. Qual a probabilidade de uma mulher sair da sua casa para ir dar bons conselhos a Davi? O Senhor a enviou. Bendita seja a tua prudência, bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido, e lhe disse, sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição, e a ela atendi. Davi bendiz a Deus, porque agora ele lembra do que Deus tem para ele, e isso é importante. Não tivesse o Senhor providencialmente enviado a Abigail, Davi teria cometido uma grande chacina, Davi teria feito uma grande tolice. E veja, ela falou para Davi tudo aquilo que ele já sabia. Porque o que ela falou aqui sobre o que Deus irá fazer com Davi, Deus já falou com Davi. Vez por outra, eu falo isso quando estou aconselhando, porque uma vez um amigo meu me ligou, um amigo meu que é conselheiro e que trabalha todo dia com isso. E a primeira coisa que ele falou quando eu atendi o telefone foi o seguinte, ô Milton, eu preciso que você fale para mim algumas coisas que eu já sei. Então fala aí umas coisas que eu já sei para mim. E eu achei interessante a forma como ele disse, e é curioso isso, porque é verdade. Você sabe a verdade. Às vezes a aflição faz com que a sua vista fique turva, faz com que você se esqueça daquilo que você conhece às vezes muito bem. E é preciso que alguém abra a Bíblia com você e te relembre o quanto Deus é bom, o quanto a misericórdia dele dura para sempre, o quanto a graça dele já foi abundante sobre a sua vida,
o quanto ele tem promessas de santificar os seus filhos e de fazê-los semelhantes a Cristo Jesus. Tudo que você sabe, mas que por vezes, em meio à aflição, você esquece. Parece que a única coisa que fica diante de você é a injustiça sofrida e a vontade de fazer o que for preciso, mesmo pecando, para se livrar disso ou para se vingar. É por isso que em momentos de aflição você precisa contar com aqueles que Deus providencialmente colocou ao seu lado. Irmãos da igreja, pastores. Você precisa de humildade para, em meio à ira, ponderar e deixar de pecar, ouvindo conselhos que partem da palavra de Deus. A humildade de Davi nesse momento o leva a não querer avançar com o seu plano. Ele acata a palavra do Senhor. Louve a Deus pelas vezes em que Ele aconselhou você por meio de conversas com os irmãos, por meio de pregações que você ouviu, por meio do texto bíblico aberto na sua casa, na devocional, que falou o seu coração e que demoveu você de agir de forma impensada. É por isso, irmãos, que a palavra de Deus será sempre essencial para tratar um coração frustrado e machucado. Provérbios, capítulo 15, vai mostrar isso. Provérbios 15, verso 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Sabe qual a razão de muitas vezes você se precipitar? Ou você não conseguir olhar com uma outra perspectiva para o momento que você está enfrentando? É não buscar ajuda. É não lembrar que Deus colocou você num corpo onde nós nos edificamos uns aos outros, ajudamos uns aos outros, levamos a carga uns dos outros. Você está na mão do Senhor Jesus Cristo, o maravilhoso conselheiro, e Ele se agrada de usar os seus instrumentos, os seus servos, para levar aos outros a sua palavra. Em tempos de aflição, você precisa de bons conselhos. Uma última verdade que você tem no texto: em tempos de aflição, você precisa lembrar que está sob o cuidado do Senhor. E a primeira evidência disso já foi vista aqui anteriormente. Deus providencialmente envia Abigail para aconselhar e apaziguar Davi. E agora os versos 36 a 38 vão mostrar que a seu tempo o próprio Senhor feriu a Nabal e vingou Davi. Dê uma olhada. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele já muito embriagado. Pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até ao amanhecer. E aqui você aprende um pouco mais com a sabedoria de Abigail, certo? Sobre o momento correto de falar com alguém. O marido não estava em condições de ouvir nada. Mas eu garanto a você que algumas iriam chegar lá e iam começar a buzinar na cabeça do bêbado. Não faça isso. O texto continua. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Parece que ele quase que não acreditava no que estava acontecendo. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e ele morreu. Nabal rejeitou o ungido. Mas não foi Davi que precisou se vingar. Deus é com Davi. Deus está cuidando de Davi.
E Davi reconheceu nisso o cuidado de Deus. Veja o verso seguinte, 39. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, de que desejava tomá-la por mulher. Davi está dizendo, ou reconhecendo, a bondade de Deus. Não é você que luta as suas causas. Existe um justo juiz, um soberano Deus, que está olhando para aquilo que está ocorrendo na sua vida. Ele não dormita nem dorme, diz a Escritura. Ainda que à sua vista pareça que isso esteja acontecendo, ao seu tempo Deus cuidará da sua vida. E então ele manda o convite, ele quer tomar essa mulher sábia por sua esposa. Veja os versos 40 a 42. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti, para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Deus está cuidando de Davi, mas Deus não está cuidando apenas de Davi. Deus está cuidando da piedosa Abigail. Porque o que ocorre agora expressa o cuidado do Senhor por Abigail, que também vivia um momento de aflição. Por causa da tolice do seu marido, a sua casa está em perigo. A situação que ela enfrentava era também uma situação muito difícil. E ela está vendo o cuidado, a boa mão do Senhor conduzindo a vida dela, porque de esposa de um homem de Belial, ela passou a ser a esposa do rei de Israel. Você consegue ver a grande diferença? Nas aflições, você precisa aprender a descansar no cuidado soberano do Senhor. Coloque aqueles que causaram males a você diante do Senhor. Não se vingue. Não busque retaliação. Confie que Deus, ao seu tempo, dará a paga aos pecadores. Você não precisa se preocupar, porque existe um soberano Deus cuidando da sua vida. Como você viu, Deus mudou aqui a sorte também de Abigail. O texto não explica, meus irmãos, como é que uma mulher piedosa e sábia acabou se casando com um homem terrivelmente ímpio, um homem de Belial. Não há essa explicação no texto. Talvez um acordo por parte do pai dela, por conta da riqueza de Nabal. Nabal era muito rico. Havia casamentos arrumados e arranjados por conta disso. Talvez nunca saibamos isso. Falo talvez porque na glória talvez você pergunte e tenha uma resposta. Mas nós não sabemos como que aconteceu este casamento. Entretanto, Deus muda a sorte dessa mulher. Você vê isso nos nossos dias. Infelizmente, muitos casamentos acabam acontecendo por interesse. Mulheres crentes esquecendo-se de confiar em Deus, buscando apenas maridos bem-sucedidos. E tendo casamentos terríveis, com homens sem sabedoria. Não avaliaram a fé daqueles que elas tomaram por esposo. Mas há algo maravilhoso aqui. Porque enquanto Nabal, na sua impiedade, rejeita o ungido de Deus e é agora punido pelo Senhor, Abigail, que é piedosa, que crê no Senhor,
que confia nas promessas de Deus, é feita rainha. Veja o verso 34, você vai ver as convicções dela. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Quer dizer, Davi que está aqui dizendo, olha, você agiu de forma piedosa e Deus enviou você até aqui. E agora essa mulher será rainha. Meus irmãos, é isso que Cristo fez com a sua igreja. Tira a sua igreja debaixo da tirania do pecado, para que ela se case com um glorioso rei. Então, o que está acontecendo com Abigail e Davi aponta para algo muito mais glorioso que Cristo fez em favor do seu povo, tirando-o do jugo do pecado e agora santificando o seu povo, para apresentar o seu povo como igreja gloriosa e sem mácula e nem ruga no dia final, no dia das bodas do Cordeiro. Deus cuida do seu povo, provendo um glorioso rei como marido, um rei que se deu pela igreja, um rei que por meio da sua palavra está santificando a sua igreja para a glória do Pai. Então essa narrativa termina com a notícia das esposas de Davi. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Ele lembra que o que fez Saul lá atrás, prometeu uma esposa para Davi, depois tirou a esposa de Davi, e agora então Davi está constituindo aqui o seu harém. É assim que termina esta narrativa. Nos seus momentos de aflição, você precisa manter em mente as verdades que são apresentadas aqui nesse texto. Você precisa lembrar que o seu coração pode se irar pecaminosamente. Há muitos que não acreditam nisso, acreditam que são muito bons e que nunca irão dar um passo como esse. Quando isso ocorre, as circunstâncias estão sendo usadas pelo Senhor para revelar a você o seu coração, a fim de que você peça perdão e busque, no poder do Espírito Santo, tratar do coração. Você precisa constantemente vigiar o seu coração, a fim de não incorrer no pecado da ira pecaminosa, de não querer se vingar por você mesmo. Cuide do seu coração. Em momentos de aflição, você precisa lembrar que você precisa de bons conselhos. As aflições, por vezes, irão deixar sua visão turva. É necessário recorrer a pessoas piedosas. É necessário recorrer a pessoas comprometidas com a Escritura, com humildade, para ouvir a palavra do Senhor, mesmo que ela fale contra o que você quer, e colocar em prática. Em momentos de aflição, você precisa conservar na lembrança a verdade de que você está sob o cuidado do Senhor. Ele não te deixará, Ele não irá te desamparar. Você é parte da igreja do Senhor, e Ele cuida do seu povo. Da mesma forma que Davi desposou Abigail e a fez sua esposa, cuidando daquela que outrora tinha um terrível marido, Cristo está fazendo isso com você. Talvez você já tenha padecido muito sob o domínio do pecado, por escolhas erradas, por fazer aquilo que o seu coração tanto ansiava, achando que seria algo bom e que deu, no final das contas, em algo terrível. Cristo te livrou de tudo isso.
Cristo te colocou ao lado dele e está cuidando com você, está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Um comentarista chamado Richard Phillips diz assim: Abigail deixou para trás sua vida antiga, uma vida que havia se tornado sórdida pela associação com corrupção e pecado, para começar uma vida nova com o servo ungido de Deus. Quando nos voltamos para Jesus Cristo, do mesmo modo, voltamos as costas para a velha vida de pecado, felizes em sofrer a perda de todas as coisas nesta vida por causa dele, para que levemos seu nome na presente desgraça e na glória eterna, certos de que em seu amor seremos compensados com a vida eterna. Cristo tirou você de um marido terrível, para que você pertencesse somente a Ele, para que você esteja seguro nele, para que nos seus tempos de aflição você não haja conforme o seu coração, mas que você se lembre que tem um glorioso, maravilhoso Rei e Salvador. Que Ele guarde o seu coração em Cristo.